A mudança surpreendente que veio de uma conversa não tida e transformou vidas. Sofia sempre achou que sua vida era um mar calmo, mas profundo. Em sua pacata cidade litorânea, as ondas se quebravam na praia como velhas canções de ninar, embalando o cotidiano dos moradores. Mas por trás daquela beleza havia um vazio que apertava seu peito. Os dias se arrastavam, cheios de insegurança e medo daqueles "e se" que sussurravam em sua mente. E se ela nunca se tornasse a artista que sonhou? E se a sua arte nunca conectasse com ninguém? Numa manhã ensolarada, enquanto caminhava pela praia, Sofia se distraiu olhando as gaivotas dançando no céu azul. Foi então que algo brilhante na areia chamou sua atenção. Curiosa, agachou-se e desenterrou um diário. O caderninho estava desgastado, as páginas amareladas, mas o que mais a intrigou foram as palavras rabiscadas que pareciam gritar por ajuda. Eram pensamentos anônimos, fragmentos de uma vida de sonhos não realizados e de vulnerabilidade. Cada página que ela virava era como um puxão no seu coração. As palavras falavam sobre medos dos quais ela nunca ousou se libertar. Um nó se formou em sua garganta, enquanto o conteúdo do diário penetrava em sua alma. Ela sentiu uma conexão com aquele desconhecido. Era uma conversa não tida, um desabafo que a abraçava e a atordoava ao mesmo tempo. O diário tornou-se um amigo silencioso, um espelho que refletia suas inseguranças. Sofia decidiu que precisava se abrir para o mundo ao seu redor. O que ela não percebia é que, ao fazer isso, estava colocando à prova as teias invisíveis que a ligavam àquela comunidade e, quem sabe, até a si mesma. Juntou coragem e começou a conversar com os moradores que costumava ver apressada, sem nunca realmente reparar. Cada novo diálogo revelava histórias de superação que a surpreendiam. A velha Dona Isabel, que superou a dor da perda, e seu Francisco, que pintava muros de alegria nas tardes sem fim. Todos tinham algo a compartilhar, e enquanto, mas sempre havia aquela dúvida obscura. E se ao se expor, suas criações apenas a afastassem de quem ela realmente era? O diário não dava respostas. Em vez disso, trazia mais perguntas. As páginas começavam a se entrelaçar com a sua vida e, sob a pressão da transformação, Sofia sentiu um frio na barriga. E se ela descobrisse segredos que a ferissem, verdades que tornassem tudo ainda mais confuso? A brisa do mar soprou mais forte, como se estivesse sussurrando para Sofia, que estava na hora de escolher: continuar na segurança da sua zona de conforto ou mergulhar no desconhecido e se permitir ser vista. O diário, agora cheio de medo e esperança, a observava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo, etc. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A brisa do mar soprou mais forte, como se estivesse sussurrando para Sofia que estava na hora de escolher: continuar na segurança da sua zona de conforto ou mergulhar no desconhecido e se permitir ser vista. O diário, agora cheio de medo e esperança, a observava. Sofia olhou para a imensidão azul à sua frente, com o coração pulsando acelerado. Era um momento decisivo, e antes que pudesse decidir, um grito rasgou o ar tranquilo da praia. Ela,
e todos à sua volta pararam, virando-se em direção à origem do som. Vinha do calçadão, onde um grupo de pessoas se aglomerava. Curiosidade misturada com pavor tomou conta dela. O que teria acontecido? Com as pernas tremendo, ela se dirigiu ao grupo, seu coração batendo forte. Ao se aproximar, notou rostos pálidos e olhares horrorizados. "É a Dona Isabel!" alguém gritou. A velha senhora estava caída, com o corpo paralisado em uma estranha posição, rodeada por gente que tentava ajudá-la. Sofia se sentiu enjoada. Uma angústia a envolveu, e ela mal conseguia respirar. Dona Isabel, sempre tão cheia de vida e histórias, agora estava ali, imóvel. Sofia se lançou para a frente, mas foi barrada por mãos que se estendiam em sua direção. A informação era clara. Estava ali um instante de dor e fragilidade. Um médico que passava por perto tentou reanimá-la, mas as palavras de esperança ecoaram vazias na mente de Sofia. Os murmúrios se intensificaram, e um dos filhos de Dona Isabel finalmente se aproximou, a face marcada pela desesperança. Ela tinha um problema no coração. Nunca soubemos que era tão sério. O relato cortou o ar e, no instante seguinte, o pedaço torto da realidade não apenas ofuscou o brilho do dia, mas também fez com que as dúvidas de Sofia sobre sua própria vida parecessem pequenas e inócuas. No meio da confusão, então uma figura conhecida surgiu, seu Francisco, que sempre pintava as paredes da cidade com tons vibrantes, olhou para Sofia com um misto de incredulidade e tristeza. Ele avançou e, com a voz embargada, revelou um segredo que a deixou sem palavras. Dona Isabel estava escrevendo um livro sobre nós, sobre todos nós da comunidade, sobre a importância de sermos vistos. Palavras explodiram em sua mente. Cada conversa não tida se tornava cada vez mais preciosa e um novo pânico geral a atingiu. O diário que ela encontrou na praia e que a fez se abrir para o mundo Aga. Os murmúrios aumentaram à sua volta e decisões rapidamente se tornaram urgentes. O que aconteceria com a comunidade se a verdade sobre suas lutas e triunfos fosse revelada? E se aqueles segredos expusessem algo ainda mais sombrio? O olho da tempestade se formou na mente de Sofia. O diário, agora próximo de se tornar um símbolo de transformação, poderia também ser o catalisador de algo muito mais profundo, uma revelação que mudaria o rumo de todos. Do fundo de seu próprio vazio, uma certeza cresceu. Ela precisava descobrir o que Dona Isabel realmente havia escrito, mesmo que o preço a ser pago fosse intenso e revelador. Com um olhar fixo na praia, Sofia se lembrou do sussurro do mar e sentiu que a mudança estava prestes a acontecer. E se aquilo tudo que ela temia era, na verdade, a chave para sua libertação? O que mais estava prestes a ser revelado? Sofia olhou para a imensidão azul à sua frente, sentindo o coração pulsar acelerado. Era um momento decisivo. O que ela fez? O que ela deveria fazer? As palavras de seu Francisco ecoavam em sua mente, e o peso do diário em sua bolsa parecia mais intenso. Ela tinha que saber o que estava escrito naquela obra. Mas antes que pudesse mergulhar em seus pensamentos, um grito estridente rompeu o ar tranquilo da praia. A multidão ao redor se virou, chocada. Sofia sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? Sem pensar, correu em direção ao grupo. O pânico estava estampado nos rostos dos moradores. Havia uma mistura de angústia e medo no ar. O corpo de Dona Isabel estava ali, estendido na areia, e um médico tentava reanimá-la. Está tudo bem. Ela vai ficar bem. Alguém tentou acalmar, mas o tom de voz estava cheio de incerteza. Então, no meio da agitação, um homem apareceu. Era Caio, um amigo de infância de Sofia, com olhos marejados e expressão de desespero. Ela estava tão bem. Por que isso aconteceu? Ele gritou, a voz quebrando. Sofia,
Sem saber o que fazer, apenas encarou o corpo de Dona Isabel. O desespero e a tristeza a sufocaram. Ele sempre era tão gentil e divertido, e observar aquele lado dele, tão vulnerável, mexeu com ela. Mas o que aconteceu a seguir a deixou aturdida. Caio, com o olhar perdido, virou-se para a multidão e gritou. Ela sabia do que estava fazendo. Tudo isso, todos nós, é tudo um plano dela. Um plano para expor nossos segredos. Aquelas palavras ecoaram e paralisaram o ar. As pessoas começaram a murmurar umas com as outras, os olhos cheios de medo e desconfiança. O que ele estava dizendo? Como poderia ser? No diário, ela falava de todos nós, nossos segredos, nossas vidas, continuou Caio, a voz carregada de angústia. Estava escrevendo sobre nossos medos, nossas dores, tudo que a gente esconde. O olhar de Sofia se fixou em Caio. Ele estava delirando? Mas a dúvida começou a brotar no fundo de sua mente. E se Dona Isabel sabia mesmo de algo que ninguém deveria saber? O que mais estava escondido ali? A comunidade começou a se agitar, as conversas se intensificando em torno dela. Olhares cheios de preocupação e raiva se voltaram para Sofia. Ela se lembrou do diário que encontrou. O que tinha dentro poderia mudar tudo. Aquelas palavras que tanto a comoviam talvez não fossem apenas um eco de sua própria insegurança, mas um compilado das verdades mais sombrias de todos ao seu redor. O medo apoderou-se dela. Dona Isabel não podia saber tudo isso, alguém exclamou, e o murmúrio virou grito. O pânico se espalhou como um incêndio. As histórias que a uniam foram ameaçadas. As conversas não tidas que haviam conectado Sofia à comunidade agora pareciam estar à beira da ruína. Um barulho mais alto interrompeu o caos. O diário, agora em suas mãos, parecia pulsar com vida própria. Ela precisava descobrir o que realmente estava escrito ali. Mas o que a aguardava nas páginas poderia ser devastador. Seria a verdade um peso que esmagaria suas esperanças ou um caminho para a libertação? O olhar de Sofia se fixou em Caio e a conexão entre eles parecia diferente. Era como se algo mais profundo, um abismo de segredos, os separasse. As perguntas rodeavam sua mente. Quem mais tinha segredos? O que mais estava escondido entre eles? E a ampla brisa do mar soprou, sussurrando que a mudança havia começado. Mas que direção ela tomaria? O que mais caía das silvas? Sofia olhou para a imensidão azul à sua frente, sentindo seu coração pulsar acelerado. Era um momento decisivo. As palavras de Caio ecoavam na sua mente. E o diário pesava em sua bolsa como uma bomba-relógio. A multidão ao seu redor estava em alvoroço, inquieta. Olhares de medo e desconfiança cravavam-se nela. A confusão aumentava. Então, de repente, uma mão surgiu do meio da multidão. Era Dona Isabel, com um movimento frágil, mas firme, colocando-se de pé. Todos hesitaram. Um silêncio estranho tomou conta do lugar. Ela respirou fundo, seus olhos ainda fechados por um momento, como se estivesse voltando de um longo caminho. Finalmente, os olhos dela se abriram, e a cena que se desenrolou deixou todos sem palavras. O que estava acontecendo? Estou bem, ela murmurou. Mas o tremor em sua voz contradizia a afirmação. A multidão começou a se agitar novamente, ainda em estado de choque. Caio, incrédulo, avançou e, quando estava prestes a tocar Dona Isabel, ela afastou-se, com um movimento brusco. Não, não façam isso. Pominga. Dona Isabel, o que aconteceu? Perguntou alguém da multidão, a voz carregada de preocupação. Você desmaiou. Ela olhou em volta, como se acordasse de um pesadelo, mas havia algo em seu olhar, uma intensidade que não era normal. Vocês não entendem, ela disse,
passando a mão pela testa e olhando para os rostos ansiosos que a cercavam. Ted, você se lembrou das conversas? Das histórias? Sofia estava paralisada. O peso do diário ao seu lado parecia agora pulsar em resposta. O que você sabe, Dona Isabel? O que você escreveu? Ela questionou. O olhar da velha senhora encontrou o dela. É sobre vocês, queridos, sobre os segredos, sobre as verdades que escondem. O tom dela aumentou, cheia de urgência. Mas não é só isso. Há algo mais, algo que ninguém esperava. Os murmúrios aumentaram e a ansiedade na multidão estava prestes a explodir. Dando um passo à frente, Dona Isabel continuou. A verdade é que eu não sou quem vocês pensam que sou. Um choque percorreu o ar e o silêncio se instalou novamente, palpável e sufocante. Ela respirou fundo antes de prosseguir. Eu não sou da cidade. Eu sou uma jornalista. E o que venho fazer aqui, o que vocês não sabem, é que eu estou escrevendo um livro sobre a vida real. Mas não era só sobre a vida de vocês. O murmúrio da multidão se transformou em um clamor. Todos se entreolharam, buscavam respostas. É sobre o que aconteceu aqui anos atrás. Um segredo que envolve cada um de vocês. Sofia sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer? Insistiu, a voz tremendo. Que segredo? Um acidente que mudou tudo e todos, e a forma como o passado e a forma como ele os moldou. O que aconteceu naquele dia mudou o futuro de muitos de vocês. E eu tenho que contar, disse Dona Isabel. Seu olhar agora intenso, como se estivesse desvendando uma verdade muito maior que ela. Os rostos de todos pareciam se transformar, o choque e a confusão invadindo suas feições. Aquilo que ligava vocês a mim é mais profundo do que imaginavam. Ela gritou e as palmas delas começaram a tremer. Sofia balançou a cabeça, refletindo sobre suas próprias inseguranças. O diário, que a havia encorajado a se abrir, agora parecia uma maldição. Você está se referindo ao acidente em que tantos perderam tudo? O que você sabe que nós não sabemos? Dona Isabel hesitou, o olhar dela refletindo um peso. Mais do que vocês podem imaginar, e mais do que eu também soube até agora. Sofia sentiu a sala girar. O que quer que aquela velha soubesse poderia destruir ou salvar todos. O pânico renovado tomou conta do que realmente havia naquele diário. O que mais estava escondido? Uma sombra, um véu de mistério tinha sido levantado, mas as perguntas estavam mais intensas do que nunca. A brisa do mar soprou, trazendo um presságio. Estava na hora de enfrentar a verdade, qualquer que fosse. Mas a revelação de Dona Isabel fez todos se perguntarem: quem era realmente Dona Isabel? E o que mais ela escondia? Sofia sentiu a adrenalina pulsar em suas veias, enquanto Dona Isabel revelava segredos que pareciam rasgar a realidade ao seu redor. O que você quer dizer? Ela estava prestes a perguntar quando, como um filme em câmera lenta, o corpo de Dona Isabel começou a tremer. Sofria uma convulsão leve, um balançar involuntário que causou pânico na multidão. Dona Isabel! Gritou alguém, estendendo as mãos. Mas era tarde demais. Dona Isabel caiu novamente, e o silêncio se impôs, pesado e sufocante. O ar estava saturado de medo e incerteza, e o diário em sua bolsa parecia gritar por atenção. A cena se desenrolou como uma tragédia, o corpo inerte da velha senhora se contorcendo enquanto os murmúrios de preocupação começaram a ecoar em volta. O médico que tentava reanimá-la foi interrompido quando uma mulher no fundo gritou: "Ela precisa de ajuda! Alguém ligue para a ambulância!" O caos irrompeu. Sofia viu Caio, seu amigo de infância, com as mãos na cabeça,
pálido e assustado. O que está acontecendo? Eu não entendo, ele balbuciou, enquanto a multidão se aglomerava, a tensão crescendo como um balão prestes a estourar. Dona Isabel estava muito mais do que uma simples moradora da cidade. Ela era agora um enigma, um mistério que exigia resposta. Ela estava escrevendo sobre nós, sobre o que somos. Alguém sussurrou, e Sofia se lembrou das palavras de Caio. O diário, aquelas folhas amareladas, estavam agora mais intrigantes do que nunca. O que mais ela sabia? Como poderia tudo isso estar interligado? De repente, uma explosão de luz quase a cegou. Um carro de emergência parou no calçadão, sirenes gritando alto. Todo o foco virou-se para o veículo enquanto os paramédicos corriam em direção a Dona Isabel. Um deles, alto e musculoso, mergulhou em sua rotina, verificando sinais vitais e dando ordens. Sofia conseguiu se aproximar, seu coração batendo forte. O que o médico encontrou a fez prender a respiração. Ela não está apenas inconsciente, ele declarou, com uma expressão sombria. Ela está em estado crítico. Precisamos de um desfibrilador ASAP. As palavras ecoaram na mente de Sofia como um sininho de advertência. Uma frágil rede prestes a se romper. Enquanto Dona Isabel era tratada, o olhar dela se fixou no diário. As páginas pareciam gritar por atenção. Um pequeno grupo de curiosos que esperava a ambulância se afastou. O que era apenas um momento de dor virou um espetáculo. Algo nas palavras de Dona Isabel, na urgência da situação, fez algo se acender dentro de Sofia. Se a mulher estava conectada a tantas vidas, talvez houvesse uma razão por trás de tudo isso. E no meio do alvoroço, uma sombra passou. Era Luana, a melhor amiga de Sofia, que apareceu correndo com o rosto pálido. Sofia, você não vai acreditar no que eu descobri. Ela estava ofegante, quase sem respirar, sobre o que Dona Isabel estava escrevendo e o acidente. É muito mais do que você imagina. A verdade é catastrófica. A confusão tomou conta de Sofia novamente. Com uma voz trêmula, Luana continuou. Aconteceu algo na cidade, algo que ninguém jamais soube. As histórias que nós conhecemos, cada uma punição dos segredos que guardamos. Tudo e tudo está conectado. E Dona Isabel, ela estava fazendo isso para nos proteger. Proteger? Proteger de quê? Sofia questionou, sentindo um nó na garganta. Antes que Luana pudesse responder, a ambulância chegou com sirenes cortantes novamente. Os paramédicos ergueram Dona Isabel, colocando-a na maca, mas o olhar da velha senhora encontrou os olhos de Sofia por um breve momento. Não, não posso, ela sussurrou, antes de ser levada. Sofia ficou paralisada, o impacto das palavras de Luana ameaçando a estrutura inteira de sua vida. A verdade estava prestes a ser revelada, mas quem realmente era Dona Isabel? O que mais ela sabia que poderia incitar um alvoroço tão grande? O que poderia ser tão devastador a ponto de colocar todos eles em perigo? A mudança havia começado, mas que direção tomaria? O que mais estaria escondido nas sombras? Sofia sentiu a adrenalina pulsar em suas veias enquanto Dona Isabel revelava segredos que pareciam rasgar a realidade ao seu redor. O que você quer dizer? Ela estava prestes a perguntar quando, como um filme em câmera lenta, o corpo de Dona Isabel começou a tremer. Sofria uma convulsão leve, um balançar involuntário que causou pânico na multidão. Dona Isabel! Gritou alguém, estendendo as mãos, mas era tarde demais. Dona Isabel caiu novamente, e o silêncio se impôs, pesado e sufocante. O ar e os rostos de todos pareciam em estado de choque.
Ela não pode morrer, não agora, alguém gritou. Sofia estava quase em estado de catatonia, sem saber o que pensar. O médico tentava reanimá-la e os olhares ansiosos da multidão pareciam cravar-se nela. O coração dela batia forte, como se quisesse sair do peito. Então, em meio à confusão, algo inesperado aconteceu. A porta da ambulância se abriu com um estalo e um homem alto de cabelos grisalhos e uma expressão intensa saiu disparado, com um crachá pendurado no pescoço. Eu sou o Dr. Leandro. O que houve aqui? Ele se aproximou rapidamente, sua autoridade evidente. O murmúrio da multidão começou a se transformar em uma conversa carregada de expectativa. Ela teve uma convulsão, alguém informou, mas o olhar do doutor estava focado em Dona Isabel. Sofia observou, enquanto ele se debruçava sobre a mulher. Parecia que por um momento o tempo havia parado. Então, com um gesto rápido, Dr. Leandro pediu um desfibrilador. Vamos, precisamos ser rápidos. A pressa dele fez o frio na barriga de Sofia aumentar. E enquanto as tensões se acumulavam, ela sentiu seu coração disparar ainda mais. Durante o caos, Luana puxou Sofia para o lado, o olhar dela aflito, mas com um brilho de determinação. Sofia, eu encontrei alguns papéis no antigo armazém da Dona Isabel. E eles falavam sobre você. As palavras dela a atingiram como um raio. O que você está dizendo? Sofia replicou confusa. Como assim sobre mim? Tudo ali. Cartas, anotações. Ela sabia sobre suas inseguranças, como se estivesse acompanhando sua vida de longe. Luana continuou, a voz dela tremendo com a intensidade da revelação. Ela queria que você fosse parte de tudo isso, da história dela, da nossa história. As palavras de Luana começaram a desmoronar a estrutura de tudo que Sofia acreditava. O que mais Dona Isabel havia revelado? O que tinham aquelas cartas que poderia abalar ainda mais a sua vida? E antes que pudesse fazer mais perguntas, uma gritaria irrompeu. Ela voltou! Dona Isabel voltou a si! Alguém gritou, e imediatamente todos se viraram novamente. Sofia observou, paralisada, enquanto a velha senhora piscava e suas mãos se moviam lentamente. O médico estava ali, ansioso, segurando o desfibrilador. Mas foi então que Dona Isabel, com a voz fraquíssima, sussurrou: Não me deixem. Eu nem posso deixar que eles descubram a verdade. As palavras dela cortaram o ar como facas, trazendo uma sensação de perigo. O que você quer dizer com isso? Perguntou Sofia como se fosse questão de vida ou morte. O olhar de Dona Isabel ficou mais intenso, um misto de desespero e determinação. Sofia, você está ligada ao que eu escrevi, e isso pode mudar tudo. A verdade sobre você, sobre nós, é mais sombria do que qualquer um de vocês pode imaginar. O corpo da Dona Isabel foi colocado no caminhão da ambulância, e antes que as portas se fechassem, ela olhou bem nos olhos de Sofia. Não deixe que eles te mintam. Confie no diário. E com isso, as portas se fecharam, levando-a embora. Sofia ficou paralisada. O que mais a velha sabia? Que segredos da sua vida a ligavam àquela mulher? Assim que a ambulância partiu, o murmúrio da multidão voltou, agora assombrado por dúvidas e medos. O diário, a fonte de sua coragem e insegurança, parecia uma bomba-relógio prestes a explodir. Luana olhou para Sofia. Seus olhos eram uma mistura de medo e determinação. Precisamos descobrir o que está acontecendo. Isso é maior do que nós. As palavras ecoaram na mente de Sofia. E ela sentiu um nó na garganta. Mas as sombras da verdade pareciam mais profundas do que nunca. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo, e enquanto a brisa do mar soprava ao redor, uma sensação estranha tomou conta dela. Que segredos estavam prestes a vir à tona? E quão longe a verdade poderia levá-las? A mudança havia começado, e nada seria igual novamente.
Sofia sentiu a adrenalina pulsar em suas veias, enquanto Dona Isabel revelava segredos que pareciam rasgar a realidade ao seu redor. O que você quer dizer? Ela estava prestes a perguntar, quando, como um filme em câmera lenta, o corpo de Dona Isabel começou a tremer. Sofria uma convulsão leve. Um balançar involuntário que causou pânico na multidão. Dona Isabel! Gritou alguém, estendendo as mãos. Mas era tarde demais. Dona Isabel caiu novamente, e o silêncio se impôs, pesado e sufocante. O ar estava saturado de medo e incerteza, e o diário em sua bolsa parecia gueitar por atenção. A cena se desenrolou como uma tragédia. O corpo inerte da velha senhora se contorcendo, enquanto os murmúrios de preocupação começaram a ecoar em volta. A ambulância já havia chegado, mas o pânico tomou conta. Os rostos de todos pareciam em estado de choque. Ela não pode morrer. Não agora, alguém gritou. Sofia estava quase em estado de catatonia, sem saber o que pensar. O médico tentava reanimá-la, e os olhares ansiosos da multidão pareciam cravar-se nela. O coração dela batia forte, como se quisesse sair do peito. Então, em meio à confusão, algo inesperado aconteceu. A porta da ambulância se abriu com um estalo, e um homem alto, de cabelos grisalhos e uma expressão intensa, saiu disparado, com um crachá pendurado no pescoço. Eu sou o Dr. Leandro. O que houve aqui? Ele se aproximou rapidamente, sua autoridade evidente. O murmúrio da multidão começou a se transformar em uma conversa carregada de expectativa. Ela teve uma convulsão, alguém informou, mas o olhar do doutor estava focado em Dona Isabel. Sofia observou enquanto ele se debruçava sobre a mulher. Parecia que por um momento o tempo havia parado. Então, com um gesto rápido, Dr. Leandro pediu um desfibrilador. Vamos, precisamos ser rápidos. A pressa dele fez o frio na barriga de Sofia aumentar, e enquanto as tensões se acumulavam, ela sentiu seu coração disparar ainda mais. Durante o caos, Luana puxou Sofia para o lado, o olhar dela aflito, mas com um brilho de determinação. Sofia, eu encontrei alguns papéis no antigo armazém da Dona Isabel, e eles falavam sobre você. As palavras dela a atingiram como um raio. O que você está dizendo? Sofia replicou, confusa. Como assim sobre mim? Era tudo ali. Cartas, anotações. Ela sabia sobre suas inseguranças, como se estivesse acompanhando sua vida de longe. Luana continuou, a voz dela tremendo com a intensidade da revelação. Ela queria que você fosse parte de tudo isso, da história dela, da nossa história. As palavras de Luana começaram a desmoronar a estrutura de tudo que Sofia acreditava. O que mais Dona Isabel havia revelado? O que tinham aquelas cartas que poderia abalar ainda mais a sua vida? E antes que pudesse fazer mais perguntas, uma gritaria irrompeu. Ela voltou! Dona Isabel voltou a si! Alguém gritou, e imediatamente todos se viraram novamente. Sofia observou, paralisada, enquanto a velha senhora piscava e suas mãos se moviam lentamente. O médico estava ali, ansioso, segurando o desfibrilador. Mas foi então que Dona Isabel, com a voz fraquíssima, sussurrou: Não me deixem! Eu não posso deixar que eles descubram a verdade. As palavras dela cortaram o ar como facas, trazendo uma sensação de perigo. O que você quer dizer com isso? Perguntou Sofia. Como se fosse questão de vida ou morte. O olhar de Dona Isabel ficou mais intenso, um misto de desespero e determinação. Sofia, você está ligada ao que eu escrevi, e isso pode mudar tudo. A verdade sobre você, sobre nós, é mais sombria do que qualquer um de vocês pode imaginar.
O corpo da Dona Isabel foi colocado no caminhão da ambulância e, antes que as portas se fechassem, ela olhou bem nos olhos de Sofia. Não deixe que eles te mintam. Confie no diário. E com isso, as portas se fecharam, levando-a embora. Sofia ficou paralisada. O que mais a velha sabia? Que segredos na sua vida a ligavam àquela mulher? Assim que a ambulância partiu, o murmúrio da multidão voltou. Agora, assombrado por dúvidas e medos. O diário, a fonte de sua coragem e insegurança, parecia uma bomba-relógio prestes a explodir. Luana olhou para Sofia. Seus olhos eram uma mistura de medo e determinação. Precisamos descobrir o que está acontecendo. Isso é maior do que nós. As palavras ecoaram na mente de Sofia e ela sentiu um nó na garganta. Mas as sombras da verdade pareciam mais profundas do que nunca. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. E enquanto a brisa do mar soprava ao redor, uma sensação estranha tomou conta dela. Que segredos estavam prestes a vir à tona? E quão longe a verdade poderia levá-las? Então, um grito agudo cortou o ar. Sofia, olha! Luana apontou para o calçadão e o coração de Sofia afundou. Caio estava se afastando da multidão, empurrando uma caixa velha empoeirada. O rosto dele estava pálido, mas havia uma urgência em seus olhos. É isso, encontrei no armazém dela. A caixa se abriu com um rangido e, para horror de todos, uma série de fotos antigas foram reveladas. Sofia analisou as imagens e seu coração disparou. Pessoas que não reconhecia, algumas inclusive parecidas com ela. Enquanto ela se inclinava mais perto, notou que um nome estava rabiscado nas costas de uma das fotos. Clara, a mãe secreta de Sofia. A revelação caiu como um peso sobre seus ombros. O quê? O que isso significa? Sofia sussurrou, atordoada. Esse nome, quem é Clara? O murmúrio da multidão se transformou em um tumulto. A verdade que Dona Isabel tentava proteger estava agora exposta. Cada olhar ao redor ficou carregado de desconfiança. Você é filha dela? Perguntou alguém, e a dúvida pairou no ar como uma nuvem negra. As perguntas a cercaram, deixando-a sem ar. A vida que ela conhecia estava prestes a se desmoronar, e naquele momento, a brisa do mar parecia adverti-la de que a tempestade estava apenas começando. A revelação a desafiava a mergulhar profundamente no passado. Que segredos mais estavam enterrados, esperando para serem desenterrados? Sofia sentiu o coração acelerar, cada batida mais rápida que a anterior. As pessoas à sua volta estavam em choque com a revelação, mas ela mal podia focar no que falavam. Clara, a mãe que nunca conheceu? O peso daquela nova informação quase a derrubou. Que Deus, o que isso significava para sua vida? Luana olhou para ela com um misto de preocupação e expectativa. O que faremos agora? Devemos descobrir mais sobre isso. Antes que Sofia pudesse responder, outro grito perturbou o ar, forte, estridente. Olhem! Caio exclamou enquanto se inclina para examinar a caixa. De dentro, uma foto caíra no chão, virando de lado, e a multidão fez um silêncio instantâneo, como se o eco daquela imagem pudesse rasgar a tensão no ar. A cena estava prestes a se transformar. Sofia se agachou, pegando a foto. Seu coração quase parou. Era uma imagem antiga, desbotada. Mas o rosto da mulher era inconfundível. Dona Isabel sorriu na frente da câmera, ao lado de uma jovem que se parecia muito com Sofia. Isso não pode ser! As palavras escaparam de seus lábios. Luana estendeu a mão, tentando ver a imagem. Quem é ela? Oh, é a Clara, e parece que Dona Isabel a conhecia. O nó na garganta de Sofia se apertou mais. O que mais essa mulher havia escondido?
Naquele instante, a situação ficou frenética. Os murmúrios tornaram-se gritos. Se você é filha da Clara, será que isso significa que você é a herdeira da verdade que Dona Isabel queria revelar? Um homem gritou, ecoando a confusão da multidão, e vários olhares agora se voltavam para ela. O que isso significava? Sofia estava paralisada. O que mais poderia estar em jogo? Ela sempre soube que havia um vazio em sua vida, mas agora parecia que haviam cordas invisíveis ligando-a a um passado obscuro. Quando olhou para Caio, a expressão dele mudara completamente. Ele estava pálido e nervoso, quase como se fosse o estranho. Sofia, você precisa saber de algo. Ele começou, mas foi interrompido. Um estrondo repentino e ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão à distância, seguida de fumaça que se ergueu no céu. Todos se viraram. O que foi isso? Gritaram, enquanto o pânico se espalhava como fogo em palha seca. E Calçadão, que antes estava envolto em tensão, agora estava repleto de desespero. Um brilho ofuscante tomou conta do horizonte, e enquanto a multidão corria, Sofia se lembrou das últimas palavras de Dona Isabel. Não deixe que descubram a verdade. A urgência tomou conta dela. Precisamos sair daqui, gritou para Luana e Caio. Mas enquanto se afastavam, o olhar de Sofia se fixou em uma pessoa na multidão, um sujeito alto com um casaco escuro. Ele estava observando tudo, os olhos dele fixos nela. A expressão era intensa, e por um breve momento pareciam se reconhecer, como se algo profundo existisse entre eles. O homem balançou a cabeça, um gesto de aviso. E então desapareceu na confusão. Quem era aquele? A voz de Luana estava tremendo. Sofia, você o conhece? Não sei, mas algo não está certo. A adrenalina corria em suas veias enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. E o diário pulsava em sua bolsa, uma constante lembrança de que a verdade estava muito mais escondida do que imaginava. Entre gritos e fumaça, Sofia percebeu que estava em uma encruzilhada. O que mais estava pego nas teias de sua história? A explosão não foi apenas um acidente, foi um chamado. E aquela imagem de Clara, ali disposta, como um pedaço de passado despedaçado, agora se tornava essencial. Em quem mais ela poderia confiar? Enquanto ressoava o eco do drama, a brisa do mar parecia travar uma guerra interna contra as chamas do desespero. E ali, a mudança havia se intensificado. O que estava por trás daquela explosão? E o homem misterioso, quem era ele? Sofia estava em choque. O tempo parecia ter desacelerado ao redor dela. O homem misterioso a observava, e algo dentro dela pulsava com uma sensação estranha. Enquanto a fumaça da explosão dançava no ar, ela se virou para Luana e Caio, que pareciam sufocados pelo pânico. Quem era aquele homem? Perguntou Caio, ainda com a respiração descontrolada, seu olhar percorrendo a multidão em busca de alguma resposta. Não sei, mas ele parecia saber de algo, disse Sofia, o coração batendo forte, como se quisesse escapar do peito. O diário na sua bolsa parecia ainda mais pesado, como se tivesse pesadelos escondidos entre aquelas páginas. O grupo de pessoas começava a se dispersar, mas Sofia estava paralisada. A imagem de Clara a perseguiu. A conexão com a mulher que tinha uma história entrelaçada chamou Luana, puxando-a de volta para o presente. Precisamos sair daqui. Sofia olhou para o calçadão e tudo ao redor parecia um borrão de confusão e ruído. A ambulância tinha partido, mas a sensação de urgência havia se tornado palpável, um peso no ar que pressionava seus corpos. E enquanto ela hesitava, um grito cortou o ar como um aviso. "Cuidado!" alguém gritou. Ela então viu um carro deslizar de forma descontrolada, os pneus rangendo contra o asfalto.
Um segundo depois, tudo se transformou em um caos ensurdecedor. O veículo avançou em direção à multidão. Corram! Para o lado! Gritou Caio, puxando Sofia e Luana para o alto da calçada. O tempo parecia se arrastar quando o carro atingiu a multidão, ressoando um som que fez os corações pararem e os gritos se transformarem em um lamento coletivo. Sofia se virou, mas o que viu a deixou sem palavras. O homem em questão, o que a olhara com intensidade antes, estava no carro. Ele parecia desesperado, mas seu olhar estava fixo em Sofia, um misto de urgência e medo que fazia com que sua pele se arrepiasse. Você não pode entrar naquela casa, ele gritou, e sua voz ecoou entre os gritos de pânico. Mas antes que Sofia pudesse processar o que ele disse, o veículo parou abruptamente, deixando um rastro desastroso ao seu redor. Sofia estava paralisada, absorvendo a revelação. A casa. Qual casa? O homem saiu do carro, caminhando rápido na direção dela. Seu olhar era intenso, e à medida que se aproximava, um silêncio envolveu o local. Precisamos falar, agora! Ele exclamou, ignorando o caos ao redor. O diário, ele contém verdades que nunca deveriam ser reveladas. Do que você está falando? Sofia estava perplexa. Todas as peças do quebra-cabeça pareciam mudar de lugar, e a imagem de Clara tremulava em sua mente. Dona Isabel não contava apenas histórias, Sofia. Ela estava guardando um segredo, algo que poderia destruir você e todos à sua volta. O que eu sei é que sua vida nunca foi como você imaginou. A urgência na voz do homem a fez estremecer. Então, uma nova onda de pânico atingiu o grupo. Em meio à confusão, alguém havia caído e não se movia. A multidão que já estava agitada agora se tornava uma maré de gritos e choro. A tensão era quase palpável. O que está acontecendo? Gritou Luana, enquanto Caio tentava acalmá-la. Mas a verdade estava ali, prestes a explodir. O homem olhou nos olhos de Sofia de forma profunda, como se tentasse enxergar sua alma através das dúvidas. Você não pode ignorar. Você tem que ir até a casa dela e olhar. É uma questão de vida ou morte. O impasse era sufocante. Sofia não sabia o que fazer. Que segredo poderia ter essa casa? E o que ela significava para sua vida? A adrenalina corria nas veias, enquanto a multidão se dispersava. E ela sentiu que estava mergulhando em um abismo cheio de sombras e segredos. Uma conexão instantânea se formou entre as incertezas. E enquanto a brisa do mar trazia um presságio, Sofia sabia que algo estava prestes a acontecer. Seu destino estava entrelaçado à verdade de Dona Isabel e da mulher que nunca conheceu. E o que mais aguardava por ela? O que mais estava prestes a ser revelado? Sofia mal conseguiu prever o que estava prestes a acontecer. O homem misterioso a olhava com uma intensidade que parecia cortar o caos ao redor. A fumaça da explosão ainda envolvia o ar, e a tensão na multidão crescia como um vulcão prestes a estourar. Você precisa saber a verdade, ele gritou, a voz cheia de urgência. A casa de Dona Isabel é onde tudo será revelado. Você deve ir lá agora. Cada palavra dele fazia o coração dela acelerar. Mas antes que ele pudesse responder, a multidão começou a tumultuar, preocupada com os feridos da explosão. Corram, para longe! Gritou alguém, trazendo uma onda de pânico. Sofia sentiu as mãos de Luana e Caio agarrando-a, puxando-a para fora do caminho. Mas ela estava paralisada, olhando para aquele homem. Não há tempo para hesitar! Ele gritava, e seus olhos pareciam brilhar com um conhecimento oculto. O diário na bolsa de Sofia parecia pulsar, como se estivesse vivo. Havia uma conexão ali que a chamava. Finalmente, em um ato de determinação, ela se virou para Luana e Caio.
Nós precisamos ir até a casa dela, agora. A mensagem deles era clara. A verdade precisava ser revelada. Com o coração palpitando, o trio começou a correr, afastando-se do caos e sem olhar para trás. O homem os seguiu de perto, cruzando a multidão em frenesi. Quando chegaram à casa de Dona Isabel, a porta estava entreaberta, como se estivesse esperando por eles. O ambiente dentro era silencioso e carregado de mistério. Eva e a respiração de todos soavam como ecos em um espaço que parecia preso no tempo. Assim que entraram, Sofia sentiu um frio na espinha. O cheiro do papel envelhecido e o silêncio do local provocaram nele um aperto no coração. O homem apontou para uma mesa cheia de caixas e papéis. Tudo o que você precisa saber está aqui, ele disse e sua voz soou quase como um eco da respiração contida de todos. Sofia se aproximou das caixas, tremendo de expectativa e medo. Ao abrir a primeira caixa, encontrou cartas escritas por Dona Isabel, narrando suas memórias, segredos e medos. Cada letra parecia ser um sussurro do passado que falava diretamente com ela. Mas foi ao encontrar uma foto de Clara que o mundo de Sofia começou a desmoronar. Ao olhar para a mulher na imagem, ela viu não apenas uma estranha, mas uma parte de si mesma. Ela realmente era sua mãe, confirmou o homem, e suas palavras penetraram em seu coração como uma lâmina. Dona Isabel sempre soube, e queria que você soubesse a verdade sobre sua origem antes que fosse tarde demais. Mas por que me esconderam isso? Sofia perguntou, lutando contra as lágrimas que ameaçavam escorregar por suas bochechas. A emoção era esmagadora. Tudo fez sentido, em uma confusão triste e bela. Porque a verdade é dolorosa, disse o homem, e tem o poder de mudar tudo. Clara não era apenas alguém de quem você veio, mas uma parte da luta que todos vocês enfrentaram aqui. Enquanto as palavras se firmavam no espaço, uma nova luz se acendeu dentro dela. Não é apenas sobre o que havia perdido, mas também sobre o que poderia ganhar. O diário e as cartas eram seu legado. E só através do entendimento e da revelação poderia ela se salvar e salvar outros. Toque-nos e abrace-nos, se permitirem, sussurrou Luana, enxugando uma lágrima. Sofia olhou para os amigos ao seu lado e percebeu que aquilo era mais do que uma despedida. Era uma nova jornada, cheia de esperanças e verdades. Sem avisar, a brisa do mar soprou mais forte. E Sofia, agora mais firme, fez uma promessa silenciosa para si mesma. Não uma de invenções ou fantasias, mas a revelação de quem realmente era. Mas ainda havia um mistério pairando no ar. O que realmente aconteceu com Clara? E por que Dona Isabel se ofereceu como guardiã de tantos segredos? Enquanto tomavam conhecimento da profundidade da verdade, a pergunta cairava no ar, aguardando uma resposta. Se essa história te tocou, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas narrativas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para mostrar seu apoio e alimentar o algoritmo. Deixe suas reações e teorias nos comentários. Queremos ouvir e interagir com você. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal com estas ações.